Olá! Uma dúvida muito comum de usuários SEREC é em relação a parâmetros. E muitas vezes me perguntam, Alex, que parâmetros você usa para fazer coroa, para fazer prótese sobre implantes, para fazer laminados? E o meu pensamento é o seguinte, mais importante do que ter parâmetros definidos é entender como mudar esses parâmetros para que eles trabalhem a nosso favor em determinadas situações clínicas. Eu vou mostrar um caso interessante onde o paciente ele tinha várias coroas aqui nos dentes anteriores que dentro de um planejamento de reabilitação precisariam ser substituídas e nessa primeira sessão foi planejada a extração do dente 11, que apresentava uma trinca radicular. Então esse dente precisaria ser removido e eu vou mostrar uma sequência onde eu trabalhei com os parâmetros de uma forma estratégica para conseguir otimizar o resultado final da minha restauração provisória. Então aqui vem a foto da situação inicial e o primeiro ponto importante é como eu fiz o preparo para a coroa total do meu dente que seria extraído. Qual foi o objetivo desse? Por que eu já não extraí esse dente antes do escaneamento? Eu queria preservar a arquitetura gengival dada pelo meu preparo. Então a minha estratégia foi, mesmo fazendo uma ponte fixa provisória do dente 12 ao 21, a minha intenção era fazer o escaneamento desses dentes e extrair o meu dente 11 no modelo, extrair o meu dente 11 no escaneamento, que seria o meu modelo virtual. E como que a gente faz isso? Lá na ferramenta de edição do modelo, eu venho em editar modelo e através da ferramenta substituir, o que eu faço? Eu delimito a minha margem, então aqui a gente vê a margem delimitada no aspecto gengival, do perfil gengival do paciente, e quando eu delimito, como se fosse uma delimitação de margem, eu venho aqui na ferramenta substituir e clico em aplicar. E quando eu dou esse clique em aplicar, o que o software vai fazer? Ele vai eliminar todo aquele dente. E aqui vem uma dica, então, interessante em relação aos parâmetros, que é o seguinte. Uma das estratégias, quando eu trabalho com prótese sobre implante, e eu quero fazer uma preservação desse alvéolo, nesse caso, para o paciente ser um paciente de uma cidade distante, localizada a mais de 400 quilômetros, e a minha estratégia foi, eu optei por não fazer uma carga imediata. O paciente ainda está num processo de reabilitação, apresenta um bruxismo intenso, então eu queria fazer a cicatrização protegida desse implante, mas ao mesmo tempo eu queria preservar essa arquitetura gengival. E uma das técnicas, como eu já falei, de preservar esse alvéolo, o que é? É fazer uma prótese provisória com um pôntico oval que entre para esse alvéolo aproximadamente 2 milímetros, na verdade de 2 a 3 milímetros. Então quando eu tenho esse pôntico nesse formato, ele vai fazer uma pressão e um condicionamento dessa gengiva. Então nessa sessão, a minha opção foi essa, de extrair o implante e fazer essa ponte fixa provisória. E em relação aos parâmetros, aí vem a dica, o que eu faço? Como eu quero que o meu pôntico penetre nessa gengiva aproximadamente 2 milímetros, então na minha tela de definição do parâmetro do pôntico anatômico, eu vou colocar o espaçamento gengival em menos 2.000, ou seja, eu quero que esse pôntico penetre na gengiva, pressione essa gengiva 2 milímetros. Na verdade não haveria pressão porque o dente seria extraído, então ele já ficaria com o perfil pronto para a minha fase de cicatrização. Então quando o software gera o design a partir desse parâmetro, eu tenho aqui já a proposta da ponte fixa gerada, e o que a gente observa? Um detalhe importante é que eu deixei a minha delimitação da margem ligeiramente coronal em relação ao meu dente adjacente, exatamente para que eu tenha uma preservação do alvéolo, mas durante o procedimento de instalação do implante, regeneração gengival, eu tracione esse retalho para coronal e eu tenha a preservação da arquitetura gengival e ao mesmo tempo, vamos falar assim, uma margem de segurança e um ganho para quando eu for instalar minha provisória sobre implante,
eu recondicionar esse tecido deixando no mesmo nível. Então aqui essa foto, né, da proposta gerada pelo modo biogenérico individual. Nessa vista, as linhas de grade mostrando realmente, olha para vocês verem aqui o detalhe, a minha margem gengival foi delimitada nesse ponto, porém o meu desenho eu deixei ligeiramente coronal. E nessa imagem a gente já consegue observar essa área vermelha, é a área que o meu pôntico está exatamente os 2 milímetros posicionados dentro do meu alvéolo. Então é interessante, né, a gente, como eu falei, conhecer os parâmetros, interpretar os parâmetros para que a gente realmente consiga tirar deles o que eles podem nos dar de melhor. Espero que tenha sido